Por que precisamos de extensionistas rurais hoje no Brasil? Com vocês, professor Ezequiel Ledim, doutor em extensão rural. Segundo os dados do Censo Agropecuário de 2017, que foi realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nós temos hoje no Brasil 5.073.324 estabelecimentos agropecuários. Esses 5 milhões de estabelecimentos agropecuários no Brasil estão divididos em 351.289.816 hectares, hoje distribuído em todo o nosso território nacional. Então eu venho mostrar para vocês, apresentar para vocês 5 argumentos pelo motivo pelo qual nós precisamos de extensionistas rurais a campo no meio rural brasileiro. O nosso primeiro argumento refere-se à quantidade de estabelecimentos agropecuários no Brasil e o perfil de nossos agricultores. Hoje, esses 5 milhões de propriedades, estabelecimentos agropecuários no Brasil, refletem uma diversidade de agricultores, desde aquele agricultor familiar com poucos recursos, passando pelo aquele agricultor de médio porte, até chegar os empresários rurais do nosso agronegócio brasileiro. Então, dentro dessa perspectiva, os dados do Censo Agropecuário de 2017 revelam o seguinte, que 81%, vejam só, 81% dos estabelecimentos são gerenciados por produtores do sexo masculino e 19% são gerenciados por produtoras do sexo feminino. Vejo que nos últimos anos houve um avanço das mulheres no gerenciamento das atividades agropecuárias, tomando a frente dos estabelecimentos agropecuários no Brasil. Dentro dessa perspectiva, também temos a maioria de nossos agricultores e agricultoras que estão a campo, estão na idade de 45 a 54 anos e 55 a 64 anos. E outra maioria significativa está na faixa dos 65 anos ou mais. Vejam só, nós temos aqui uma faixa de agricultores muito elevada que está acima dos 50 anos. E aí implica questões de sucessão da propriedade, um problema social hoje no meio rural brasileiro. Esses agricultores, em especial, nasceram nas décadas de 40, décadas de 50, 60 e 70. Nessa época, o ensino no Brasil, a educação no Brasil não era tão ampla e de forma tão fácil de acessar como hoje, em outros tipos de condição. E é isso que eu vou falar no nosso segundo argumento, a escolaridade dos produtores do Brasil. Temos nesse nosso segundo argumento uma questão muito importante. Os dados do censo revelam para nós que 15,45% nunca frequentou escola. Nunca. 23,77%, quase 24%, tem apenas o antigo primário, que é o elementar. 19% tem apenas o regular, o ensino fundamental. E 12,68% tem apenas o regular, ensino médio ou o segundo grau. E pasme, gente, pasme. Em pleno século XXI, nós temos apenas 5,58% de produtores com ensino superior. O que isso significa em termos de extensão rural no Brasil? Nós temos muitos agricultores que não tiveram acesso à educação, ou tiveram acesso e abandonaram. Porque antigamente o que acontecia? Quem não queria estudar ficava no campo, né? Antigamente era natural, olha, não gosto de estudar, não quero estudar, então eu vou ser agricultor. Hoje a gente muito bem sabe que a realidade modificou. Hoje, para ficar no campo, para gerenciar uma propriedade, também é necessário ensino, conhecimento. Então nós temos uma leva enorme de agricultores que tem baixo nível de escolaridade. E isso
se justifica de forma mais urgente ainda a necessidade de extensionistas rurais a campo, auxiliando os agricultores nos processos produtivos. Aliás, não só nos processos produtivos, mas antes da porteira, dentro da porteira e fora da porteira. Afinal, a extensão rural, o ramo das cadeias produtivas, os agronegócios em si, são muito complexos. As atividades produtivas, elas vão muito além de apenas produzir, muito além do fato de apenas produzir. Elas envolvem questões antes da porteira, como por exemplo, o financiamento, acessar o crédito no banco, o financiamento, o que produzir, onde comprar os insumos, como comprar, formas de financiamento desses insumos, novas tecnologias, novas técnicas, novos maquinários que envolvem cada vez mais maquinários embutidos de maior grau de tecnologia e necessidade de conhecimento para sua operacionalização, novas formas de comercialização, novas formas de agroindustrialização, de agroindustrializar o produto, novas exigências também das instituições reguladoras da produção agropecuária no Brasil e também novas relações com o mercado. Eu pergunto, é possível dominar tudo isso sozinho? Vocês conseguem ter a dimensão de como é complexo dominar o antes, o dentro e o fora da porteira? Porque geralmente os agricultores gostam muito de produzir. Eles dizem, eu sei produzir, minha especialidade é produção agropecuária, produção agrícola, que seja. Mas eles não dominam o fato do fora da porteira, que é uma grande dificuldade. Aliás, a extensão rural hoje, ela está destinada a trabalhar com os agricultores familiares, que em muitos casos eles não têm poder aquisitivo para fazer toda a aquisição dessas novidades tecnológicas que estão disponíveis para se trabalhar no campo ou para lidar com diversas contingências que estão dentro e fora da porteira. Hoje os dados do censo, por exemplo, nos revelam que 77%, vejam só, quase 80% dos estabelecimentos agropecuários no Brasil são da agricultura familiar. Logo, aqueles que mais precisam de auxílio, que mais precisam de alguém que possa ajudá-los a conduzir da melhor forma a sua estratégia de reprodução no meio rural, para manutenção da sua família no campo, para ter qualidade de vida, para conseguir um incremento financeiro importante para a sua reprodução social. Diante disso, nós apresentamos o nosso terceiro argumento, qual seja, é a caracterização das formas de produção dos estabelecimentos agropecuários no Brasil. Nós temos hoje, com os dados do censo, que foi divulgado alguns dias atrás, que 58% dos estabelecimentos agropecuários não utilizam nenhum tipo de adubação. Isso tem vários desdobramentos. Que tipo de adubação? Por que não utiliza adubação? Está utilizando uma adubação orgânica ou não? O porquê não utilizar? Não tem dinheiro? Não precisa? Não carece? Quais são os motivos que explicam essa questão? 45% ainda utiliza o cultivo convencional. Gente, nós estamos no século 21. Quase metade dos nossos agricultores eles utilizam o cultivo convencional. Cultivo convencional que já era questionado na década de 70. Vocês entenderam? Nós temos 36% que utilizam o cultivo mínimo e apenas 19% dos nossos agricultores o plantio direto na palha. Ou seja, precisamos evoluir muito ainda na forma como trabalhamos a nossa terra e trabalhamos nossa atividade produtiva. E 7% revela os dados do nosso censo das áreas que são plantadas estão em más condições no Brasil. Vocês viram qual a importância do extensionista rural nesse processo, em especial para os agricultores familiares? É preciso levar informação, trabalhar, fazer experimentação, mostrar para os nossos agricultores que com pequenas práticas, pequenas questões, a gente pode evoluir bastante no nosso desenvolvimento agropecuário. Partimos então para o nosso quarto argumento.
O quarto argumento refere-se ao acesso ao financiamento para a atividade agropecuária no Brasil. Nós temos os dados do censo que 85%, pasmo, 85% dos nossos agricultores não obtém financiamento em suas safras. O que isso explica? Ele não precisa de financiamento? Ele não consegue acessar o financiamento? Ele tem dificuldades com a burocracia? Ele não tem extensionistas suficientes que ajudem a conduzir para fazer um projeto de crédito? Qual é o problema que esses agricultores não têm financiamento? Eles não querem ter financiamento, eles não querem se endividar? Qual é a questão que está por trás disso tudo? E dos 15% que obtêm financiamento, vocês imaginem, desses 15% que obtêm, metade deles, 53%, um pouquinho mais que a metade, diz que é financiamento derivado do governo federal. Vejam só, 15% obtém financiamento, metade deles acessa o financiamento do governo federal. E 76,62% desses que têm financiamento acessam o Pronaf. 76, quase 77% acessa o Pronaf. Ou seja, a maioria dos agricultores que têm financiamento são da agricultura familiar. Eles carecem do crédito a um juro mais acessível para fazer a sua atividade produtiva. Lembrando, nós temos 77% de agricultores familiares no Brasil que produzem um alimento para a nossa sociedade. E apenas 4% desse financiamento, 4,73%, acessa o Pronamp, que o Pronamp é um financiamento para o médio produtor. Vejam a importância disso. Por que não está sendo acessado esse crédito? Será que falta extensionista para dar o apoio para essa questão do projeto de crédito? Falta alguém para dar suporte? Qual é o problema que os agricultores não querem acessar o crédito que está disponível a eles? Seja crédito do governo, seja crédito da iniciativa privada. Qual é a questão cerne desse processo? E o quinto e último argumento é o seguinte: o Brasil possui muito poucos extensionistas rurais vinculados ao sistema público. Vejam, nós temos 5 milhões de propriedades, estabelecimentos agropecuários no Brasil e temos apenas 20 mil extensionistas. Gente, é muito pouco, é muito pouco. Se nós parar para fazer uma breve análise, hoje nos nossos municípios e instituições oficiais, nós temos 1, 2, talvez 3 extensionistas, quando muito, para o município inteiro, para dar conta de todo o município. Isso não é suficiente para o trabalho personalizado e de qualidade para os nossos agricultores hoje no Brasil. É muito pouco. Nós precisamos investir mais na extensão rural no Brasil. Nós precisamos investir mais em recursos humanos, investir mais em extensionistas rurais que possam estar atendendo esse nosso agricultor de uma forma mais personalizada. Porque, veja só, para que o Brasil seja uma referência na produção agropecuária, com sustentabilidade econômica, com sustentabilidade ambiental, com sustentabilidade social, é preciso extensionistas capacitados e é preciso de mais extensionistas a campo. Então, oferecer investimento, contratar novos extensionistas, investir na ATER, na assistência técnica e extensão rural, é uma condição básica, muito básica para o nosso desenvolvimento rural no Brasil, para o nosso desenvolvimento agropecuário, para a maior qualidade de vida das nossas famílias rurais, para que o nosso rural seja uma referência no mundo, para que o nosso rural seja um rural produtivo, que tenha sustentabilidade ambiental, que produza um alimento de qualidade, que possa trabalhar questões de segurança alimentar e soberania nacional do nosso alimento, do nosso desenvolvimento rural. Precisamos mais de extensionistas rurais a campo. Pense nisso.